Vamos aqui ao Augusto Massaro. Fatos históricos. A monarquia no Brasil acabou de verdade apenas quando o dia de princesa do netinho saiu do ar. Desculpa, mas eu não entendi, Augusto. Não entendi aqui nenhuma inferência aqui. Não sei quem é o netinho. Quem que é esse? Eu preciso saber disso. @Atush_Leon. O príncipe quer mandar os soldados brasileiros para a Venezuela. Será que ele se coloca na linha de frente ou vai assistir tudo de algum chateau em Petrópolis? Bom, Leonardo, eu já me coloquei publicamente que eu iria para o front sim, tá? Eu me voluntaria tranquilamente. Eu tenho certeza que você não vai se voluntariar para nada. Eu acho que pelo perfil aqui tenho quase certeza que você nunca faria nada pelo Brasil. Eu duvido até que você saiba cantar o hino nacional. Mas independente aqui da tua falta de patriotismo, você é um apátrida, imagino que seja essa a tua acepção. A minha não é. A minha eu gosto de defender aquilo que é nosso, aquilo que é fundamental para a sociedade brasileira. E vamos resolver o problema na Venezuela? Você quer resolver? Eu acho que você não quer resolver o problema da Venezuela, né? Você quer manter a Venezuela do jeito que está. Então você prefere absorver 2 a 3 milhões de imigrantes, pagar por isso economicamente e ainda manter o problema lá. O problema chama-se Maduro. Como é que você vai resolver esse problema? Acomodando a imigração? Não, você não vai resolver o problema assim. Você vai, ao menos, piorar o problema para nós. E também piorar o problema para o venezuelano, porque ele vai ter que migrar. Então, vamos balancear isso em termos de custo e quem é que paga por isso? A população paga. Paga por não intervir e paga por intervir também. Claro que tem um custo ali de intervenção. Agora, não estou falando de intervenção aqui, por quê? Porque o governo legítimo, que foi reconhecido por 56 países, aquele governo lá do Guaidó está pedindo ajuda. E o que nós estamos fazendo como brasileiro? O que você está fazendo como brasileiro para ajudar? O que você está fazendo para resolver esse problema? Nada, muito pelo contrário, você quer acomodar e ainda manter o Maduro no poder. Não é essa a minha proposta. Acho que o Brasil tem uma necessidade de liderança. Não sei se você sabe o que significa isso, mas liderança sim, cabe você tomar a frente, você ser a linha de frente e até tomar comentários não tão elegantes como esse aqui todos os dias. Tá bom? Liderança é isso. Mas fica aqui válido o debate, Leonardo. Quando quiser, estou disponível. Esse aqui é do Cauê BG. Como eu digo, esse PSL é um partido de aluguel, um balaio de gato. Tem salvador da pátria, príncipe, ator pornô, jornalista histérica, alguns membros do Livres e todos os socialistas que já eram do partido. Bom, Cauê, a crítica válida aqui é ao partido, tá? O partido vai mudar, viu? A gente, ao menos aqui em São Paulo, a gente vai fazer uma interferência bem grande aqui com relação ao estatuto, aquilo que a gente acha que são regras pertinentes ao que a demanda popular está pedindo do partido. A base está pedindo uma série de mudanças aí no viés ideológico e vamos estar representando isso. Então, por favor, volte a nos criticar, se for o caso, ou elogiar daqui a 6 meses. Até convido você para participar um pouquinho mais aí das questões de partido. Aqui temos o Gelson Freitas. Esse Luiz Felipe é um Zé Ruela dos grandes. Os militares acabaram com o reinado de sua família e ele vive pagando pau para militar. Olha, o comentário até que é interessante, sabe por quê? Porque ao contrário da esquerda, eu não acho que os militares atuais têm qualquer culpa dos militares de 1889. Os militares atuais é uma geração completamente distinta. São valores e uma realidade política e social totalmente distinta. Então vou culpá-los por que pensavam os seus antecessores há mais de 100 anos atrás? Claro que não. Eu acho que eu não vou fazer esse juízo de valor. E esses militares que estão aí têm uma missão muito importante, sim, de fazer esse resgate histórico do Brasil, resgate de valores do Brasil. Se eles não estão vinculados com este novo resgate,
Aí sim eu vou ter um problema, Gelson. Aí sim a gente vai ter uma divisão. Mas até agora eu tenho visto aí bons militares querendo fazer a coisa certa e nos livrar daquilo que impossibilita qualquer resgate social, que chama-se o marxismo cultural. Então eles são contra todos aqueles que propõem o marxismo e o político e o marxismo cultural. Isso se a gente não se vê livre disso de uma maneira mais definitiva, você não consegue fazer os outros resgates que são muito mais importantes. Esse aqui é da @namarias. Um conhecido de infância posta a foto do livro que está lendo. O título: Por que o Brasil é um país atrasado? O autor: eu. Fiquei com vontade de contar que a resposta está na capa do livro, o sobrenome do autor. Bom, a graça é para ignorante essa aqui, porque, de fato, mais uma vez, aqui em termos de retrospectiva, e o livro ele fala exatamente do problema de interferência de grupos de interesse, de oligarquias no controle político do Brasil. Então, aqui a gente está falando aqui, vamos falar a capa está no livro do autor. E se houvesse, de fato, poder absoluto durante o período imperial, tudo já teria sido passado, muitas das coisas que a família queria desde o início do regime teriam sido passadas por canetada, mas não tinha esse poder, o poder já era limitado. Enfim, mais um aqui para o grupo da ignorância. Aqui é do Jefinho Menes. Que bonitinho. Agora, além de achar que tem direito a um reino, está escrevendo uma Constituição sem Assembleia Constituinte. Sei não. Acho que postular um golpe é o único termo para o resultado disso. Bom, claro, mais uma vez, precisa ver como é que foram feitas as outras constituições, né, Jefferson? Oi, Jefferson. Que nome estranho, desculpa, tá? É novidade esse nome para mim. Não tem consciência de como é que foi feito. Tivemos 7 constituições e outros países também tiveram processos constituintes. Você acha que o quê? Que a população vai escrever uma constituição? Você acha que é uma assembleia constituinte de 500 deputados ou até incluindo alguns senadores, com 80 senadores? Você acha que eles vão escrever uma constituição? Claro que não. A Constituição é sempre escrita por poucas pessoas, tem um redator, depois é colocada a voto. Então a proposta que eu estava fazendo aqui é da gente já constituir um grupo redator que não seja político, que não seja eleito, seja parte da sociedade, fazer essa redação e divulgar isso amplamente na sociedade. E depois um representante político chama a referendo essa Constituição, que já é popular perante a sociedade. Era essa que era a proposta, mas claro, vários preconceitos aí elimina sua capacidade de pensar, ao menos de refletir na história e no que eu estava falando. Da @Manuela Dávila. Poderíamos só rir de um príncipe que defende a meritocracia, o que é uma piada pronta daquelas, mas infelizmente precisamos nos preocupar com o cidadão e deputado. Ele é um cidadão comum. Não há família real no Brasil desde a proclamação, que defende abertamente darwinismo social. Muito bem, acho que ela estava querendo aludir à questão de darwinismo social. E olha, isso aí de fato não existe mais, né? De fato você não pode oferir que uma série de condições humanas, isso gera um resultado quase que vinculante, ou seja, que isso vai sempre te perenizar numa situação ou de classe dominante ou de classe inferior. Claro que não é isso que eu fazia alusão, né, Manuela? Você, por toda a sua maldade que você tem, você gosta de inferir coisas, né, com relação a isso. Mas não é nada disso que foi dito. Imagino que você está reagindo a uma postagem que eu falei que os progressistas não gostavam de meritocracia. Imagino que tenha sido isso. E com relação a mim mesmo, bom, de fato, eu nasci com todos esses privilégios que vocês dizem que são privilégios, eu digo que é a minha natureza, mas eu nasci com isso. Agora, parei com isso, estanquei com isso, só ver o meu currículo, só ver o que eu fiz, só ver o que eu... para onde eu fui trabalhar, quem me contratou, quem me valorizou como funcionário, como executivo, como carreira empreendedora também, até meus consumidores, quem consumiu produtos que eu desenvolvi e que eu distribuí.
Então, isso para mim chama-se mérito. Mérito é fazer e ser reconhecido pelo aquilo que você faz e é capaz de fazer. Agora, no teu quesito, você acha que ninguém precisa ter mérito, né? E aí que está o grande erro da tua premissa. No teu pessoal, acho que todo mundo já nasce com... Tem que ter tudo sem precisar fazer nada. E eu estou falando assim, apesar de não precisar fazer nada, eu até fiz, porque eu acho que precisa ter mérito sim. Então, eu não sei de onde que você tira um comentário desse, a não ser para querer inferir a maldade do darwinismo social, que eu também não concordo. Acho que é uma coisa que eu já estou até violando o darwinismo social na minha postulação. Então, enfim, Manuela, eu acho que um pouquinho mais de igreja faz bem para você, tá? O Pato Corporation. Então, o Pato Corporation escreveu: escravidão é parte da natureza humana. Discurso de Luiz Felipe, eu, deputado do PSL, na Câmara, dia da abolição da escravidão. Autoproclamado príncipe herdeiro. Não estamos retrocedendo para a ditadura de 64. Pior que isso. Bom, autoproclamado príncipe herdeiro. Se eu sou herdeiro, eu não sou autoproclamado. Então, já tem uma coisa aí meio errada aqui no teu tweet. E a outra coisa aqui, escravidão é parte da natureza humana. Muito bem, desde que houve a história registrada, 3.000 anos atrás, que começa os registros um pouco mais fiéis, existe escravidão todos os povos, de povos europeus contra povos europeus, de asiático com asiático, africano com africano, indígena contra indígena. Então a escravidão é parte daquilo que se construi como nossa história. Então isso que está sendo relatado pela história é a nossa natureza, é aquilo que foi fato. Né? Não podemos negar que não é um fato que a escravidão é histórica. Então qual é o contra-argumento aqui, que talvez você queira falar que a escravidão é artificial, que a escravidão é coisa fora da natureza humana, somos todos bonzinhos? Nada disso. Nós não temos uma natureza humana, sim, que de fato vem com todos nós, e que o único combate que existe contra essa natureza é a nossa própria consciência. É a consciência que só consegue se desenvolver quando você tem um ecossistema político e social estável. E a única coisa capaz de garantir esse ecossistema político e social estável é o Estado de Direito. Sabe por quê? Se você não tem um ecossistema político e social estável, você tem caos e anarquia, você acha que no caos e anarquia as pessoas não vão se escravizar? As pessoas não vão se explorar? É exatamente esse que era o ponto do discurso. Então, nós temos que ter paz social e harmonia, que só consegue se atingir através de um Estado de Direito, para que nós podemos desenvolver a consciência para entender que escravidão é ruim e sempre lutar contra ela. Claro que talvez as pessoas que vêm contra-atacar são a favor do caos e da desordem, né? Pessoas que são a favor do marxismo cultural, do marxismo per se, marxismo político. Esses são a favor do caos, eles são agentes do caos. Então, claro que vocês não gostam daquilo que eu estou falando aqui, né? Todo aquele meu raciocínio que eu coloquei lá. E de fato, eu concordo aqui na tua crítica, o meu discurso ele envolvia um raciocínio. E talvez ali na tribuna não seja o melhor lugar para fazer raciocínios, é só bravata. Então talvez é por isso que muitas pessoas acabaram não entendendo a plenitude daquilo que eu estava levantando naquele ponto. Mas enfim, Pato, eu sugiro você dar uma lida em vários autores clássicos, toda a história do ser humano, e até vai contada talvez até por alguns marxistas revisionistas, e talvez conclua a mesma coisa, que a escravidão faz parte da nossa natureza e que a gente precisa combatê-la com muita consciência. Aí você ainda infere, não estamos retrocedendo para a ditadura de 64, é pior do que isso. Bom, vamos lembrar aqui, não sei se você está aludindo ao fato do período imperial, né? E você está dizendo que aquilo era pior do que qualquer ditadura do século XX. Aí, sinceramente, Pato, eu acho que você precisa fazer uma revisão aqui da história do Brasil, sim, e bem profunda. Você veja que no segundo reinado de Pedro II nunca houve fechamento de Congresso, nunca houve cerceamento de liberdade de expressão de nenhuma mídia. Os juízes eram independentes. Então, onde que estava a ditadura aí? Você fala assim, pois é, mas tinha escravatura e tal, e Pedro II, era um período escravagista, aquela coisa toda. Claro, Pedro II era abolicionista, só que ele não tinha o poder absoluto.
E é exatamente por ele não ter o poder absoluto, sendo abolicionista, ele não poderia agir. E vamos lembrar que a Lei Áurea não foi a Princesa Isabel que escreveu a Lei Áurea. Ela só sinalizou aos senadores que iria sancionar a lei, iria aprovar a lei se ela fosse feita. E ela fez mobilização para que fizesse, porque ela não tinha o poder de fazer lei. Então, cabe você fazer uma retrospectiva histórica do que era o período imperial, sobretudo no segundo reinado, que aí já estava mais estabilizado, com um modelo mais maduro, para você fazer um comentário como esse, ou fazer uma inferência como essa. Eu acho que... Mas aqui, isso aqui não é culpa sua, viu, Pato? Isso eu vejo em todas as escolas e universidades contando a história errada, que o período imperial foi um período ditatorial, e muito pelo contrário, tá? Então não é culpa sua, Pato. Isso aqui eu vou tirar a sua culpa dessa. Tá? Um grande abraço. Amigos, apesar do, às vezes, eu ter um tom mais combativo aqui em algumas réplicas, eu gosto do debate, então continuem. Mas faça um pouquinho de estudo antes, tá? Porque geralmente comentários que não são, diria que não são produtivos, esses aí de fato eu vou ter que ignorar. Mas alguns comentários e críticas são muito bacanas. E eu gostaria de levar esse ao debate e faço até a questão de fazer isso em público. Um grande abraço a todos vocês, continuem com as críticas e de vez em quando um elogio. Um abraço.